Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória Matemática aplicada à Economia, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, indicarei um exercício extraído do livro do Chianchi, que deverá ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. Hoje nós vamos ter uma aula de aplicação de modelos econômicos. Primeiro um modelo microeconômico, depois um modelo da macroeconomia. Tá? Esses dois modelos serão aplicações de equações diferenciais de segunda ordem lineares. Tá? O primeiro modelo, que é o modelo microeconômico, é um modelo de mercado com expectativas de preço. Vamos construir o modelo. Suponhamos um mercado em que a demanda QD e a oferta QS dependem não apenas do preço atual, do preço corrente da mercadoria em questão, mas oferta e demanda também dependem da tendência esperada do preço, das expectativas em relação ao nível de preços no futuro. Então, o problema agora ele é mais complexo do que o esquema com oferta e demanda simples, com um único argumento, com uma única variável independente de preço. Porque agora, a gente supõe que os agentes, além de observarem os preços, também se perguntam e observam se o preço está subindo ou descendo. Ou seja, além de examinar a variável preço, os agentes também examinam a derivada da variável, dPdt, a derivada temporal dela. Os agentes se preocupam em saber a qual taxa o preço está subindo, a qual taxa o preço está subindo, a variação do preço no tempo, ou seja, a derivada do preço em relação ao tempo, ok? Que vai me dizer se o preço está crescendo, se o preço está decrescendo, e também se preocupa em saber a velocidade em que o preço cresce, a taxa de subida do preço, tá? Ou a taxa de descida do preço, olhando para a derivada segunda, que é a taxa de variação da variação. Tá? É a aceleração da variação. Né? A derivada primeira é análoga à velocidade, é o deslocamento da variável preço, e a variável segunda tem a ver com a mudança da velocidade, né? Com a taxa de variação desse deslocamento. Então seria a derivada segunda d2p dt2. Então vamos escrever uma nova função de demanda, cujos argumentos são o preço, a derivada primeira e a derivada segunda do preço. Utilizando aquela notação com sobrescrito, podemos escrever QD igual a D, a função de demanda, e os argumentos agora entre colchetes, PT, P' de T e P duas linhas de T. E do lado da oferta, escrevemos QS, a função de oferta é a função S, entre colchetes estão os argumentos, PT, P' de T, P duas linhas de T. Então, olha, as derivadas das duas primeiras ordens, P', P duas linhas, aparecem como argumento das funções. Vamos representar essas funções em modelo simples, modelo linear. A equação 21 mostra uma representação desse tipo, tá? A coeficientes constantes das relações envolvendo a demanda e a oferta. Na linha de cima, a demanda. QD igual a alfa menos beta P, então o sinal menos é para dizer que a demanda é negativamente inclinada, mais MP' mais NP duas linhas, que é o efeito da derivada e da derivada segunda. Eu não faço, a princípio, nenhuma restrição com relação aos sinais de M e N, e o alfa e o beta, os dois gregos, são positivos, para já traduzir a inclinação negativa da curva de demanda. E a curva de oferta QS é menos gama mais delta P, tá? Gama e delta são positivos, traduz uma curva de oferta positivamente inclinada, com intercepto menos gama negativo, e depois dois termos relacionados respectivamente a P' e a P duas linhas, com os coeficientes correspondentes U e W, nenhuma restrição em relação aos coeficientes,
apenas os gregos, gama e delta, são positivos, estritamente positivos. Muito bem. Nessas equações, portanto, os coeficientes das derivadas M e N, no caso da demanda, U e W, no caso da oferta, aparecem sem restrição, sem qualquer tipo de restrição de sinal. Vamos ver um caso, por exemplo, M positivo, o M que aparece na equação de demanda e que acompanha a primeira derivada. O que significa M positivo? Significa que uma derivada de P positiva leva a um aumento da quantidade demandada. Então, os agentes observam uma derivada positiva, ou seja, observam uma taxa de crescimento do preço. E por que eles aumentam a demanda hoje? Qual seria a intuição econômica? Que eles imaginam que se eles deixarem para comprar no futuro, terão que pagar um preço mais elevado, então eles antecipam a compra. Então, a derivada de P positiva aumenta a demanda. Então, essa ideia aumenta a demanda presente. Então, essa é a ideia traduzida na hipótese de que o M seja positivo. Tá? Então, o M positivo reflete a situação na qual o preço que esteja subindo leva a que se espere que ele continue subindo, e o agente prefere demandar mais no presente. Daí o crescimento da demanda. Muito bem. Vamos supor agora, nessa mesma equação, que o N seja positivo. O N é o coeficiente que acompanha a derivada segunda. Ou seja, a taxa de variação de P', que é a derivada segunda P duas linhas, tem uma influência positiva nessa demanda. E aí pode-se fazer uma intuição econômica para explicar por que isso, e vocês podem imaginar. Ok? Então, M e N refletem elementos de especulação de preços do lado da demanda e U e W refletem esses mesmos elementos especulativos do lado da oferta ou do lado dos vendedores. Vamos a um modelo ainda mais simplificado. Tá? Vamos supor que só a função de demanda contém expectativas de preços. Isto é, os coeficientes de especulação M e N são diferentes de zero na função de demanda, mas os coeficientes especulativos U e W da função de oferta são nulos. Então há expectativas de preços e comportamento especulativo apenas do lado da demanda. Muito bem, a gente constrói esse modelo na hipótese de que o mercado esteja em equilíbrio a todo instante, então a todo momento há um equilíbrio estático. Podemos igualar as duas equações, quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, vamos fazer isso. Portanto, alfa menos beta P mais NP' mais NP duas linhas é igual, isso do lado da demanda, agora do lado da oferta. Do lado da oferta a equação está simplificada, né? Menos gama mais delta P, porque não tem os coeficientes dos elementos de expectativa. Bom, vamos isolar o P duas linhas, o P' e o P no primeiro membro, tá? E no segundo membro vamos deixar apenas um termo para a gente escrever no formato tradicional de equação diferencial. Então fica P duas linhas, eu passei o N dividindo, né? Então ficou mais M sobre N P', tá do mesmo lado. Em relação a P, aparece o menos beta dividido por N, que aparece o elemento P aí. Aí tem outro P, que é aquele acompanhado pelo delta, que também vai ficar negativo, tá certo? Porque ele vai passar do segundo membro para o primeiro membro. O P que está no primeiro membro já tem um menos beta, já tem um negativo. Eu pus esse negativo em evidência, que é esse terceiro termo aí, no primeiro membro, é esse menos, aí tem a fração beta mais delta sobre N, que passou dividindo, vezes P, e é o que sobra dos termos independentes. Tem um termo alfa, tem um termo gama, o termo alfa passa por outro membro, fica com sinal negativo, tudo dividido por N, então menos alfa mais gama sobre N. O que é isso? Bom, obviamente é uma equação diferencial, linear, de segunda ordem, na variável P, com coeficientes constantes e termo constante. Os coeficientes são, bom, o que acompanha o P', o A1 é N sobre N, o que acompanha o P, que é o A2, é menos beta mais delta sobre N. E o termo que aparece, o termo constante que aparece no segundo membro, é menos alfa mais gama sobre N. Tá? Então, cada preço desse
é um preço de equilíbrio T, que equilibra oferta e demanda, mas ele tem uma trajetória, quer dizer, não é necessariamente um preço de equilíbrio intertemporal em que a derivada de P em relação a T é zero. Tá? O preço está em equilíbrio, mas não está parado. Mas eu quero saber nesse exercício qual é a trajetória do preço. Deslocamento do preço ao longo do tempo. Tá? Veja que nesse modelo, para saber a dinâmica do preço, que é a nossa preocupação, não é necessário supor ou impor um mecanismo de ajuste como aquele que nós já empregamos em aulas anteriores no modelo de Hicks. Eu não preciso dizer que a variação do preço dP/dt, a variação do preço ao longo do tempo, seja proporcional a um excesso de demanda, como no modelo de Hicks. Né? dP/dt é J, quantidade demandada menos quantidade ofertada, que é o excesso de demanda, onde J é positivo. Né? Então, que a ideia, com excesso de demanda, os preços tendem a crescer, com excesso de oferta, os preços estão decrescendo. Agora, não é necessário isso, porque agora a dinâmica ocorre por conta das expectativas que foram traduzidas nessa equação diferencial de segunda ordem. Então, a dinâmica surge da própria equação diferencial, não é necessário uma hipótese exógena, tá certo? Imposta no modelo. O próprio modelo, com expectativas, gera dinâmica. A dinâmica decorre dos termos MP' e NP duas linhas, e não é necessário impor, como no modelo mais simples, uma hipótese descritiva dessa dinâmica. Ok? Muito bem. Vejamos então como se comporta a trajetória temporal do preço nesse modelo com expectativa, nesse modelo que gera dinâmica. Ok? Muito bem. O preço de equilíbrio intertemporal, que pode ser estacionário ou não, pode ser equilíbrio estacionário ou equilíbrio móvel, é a solução particular da equação diferencial, né? É a particular da equação completa. E nós sabemos, né, que esse termo, o equilíbrio intertemporal, é dado pela razão entre o termo e o segundo coeficiente, o A2. Né? Então, o PB, quer dizer, o preço da solução particular, é P sobre A2, é B sobre A2, e aí o B substitui o valor de B, nós vimos que B é menos alfa mais gama sobre N, A2 é menos beta mais delta sobre N, os dois N's do denominador se cancelam, os sinais negativos se cancelam, então é simplesmente alfa mais gama dividido por beta mais delta. Então essa é a solução particular, esse é o equilíbrio intertemporal. Vamos, que no caso é estacionário, porque é uma constante. Vejamos agora a solução da equação homogênea associada. Sabe que nós temos três casos, raízes reais distintas, raízes reais idênticas e raízes complexas, com números complexos. Vamos examinar os três casos. No caso de raízes reais distintas, a gente sabe que a condição é que A1 ao quadrado maior que 4A2. Onde A1 e A2 são os coeficientes da equação diferencial de origem. Ou seja, o A1 é M sobre N, então M sobre N ao quadrado. O A2 é menos beta mais delta sobre N, então tem que ser maior que menos 4 vezes beta mais delta dividido por N. Então, essa é a condição que origina raízes reais distintas. Tá? Nesse caso, a solução da função complementar, a solução geral da homogênea, é essa combinação linear PC de t, é A1 e elevado a R1t, mais A2 e elevado a R2t, onde R1 e R2 são as duas raízes reais, e são as chamadas raízes características, elas são obtidas como solução de uma equação característica de segundo grau, porque a equação é de segunda ordem, e a solução aplica a fórmula de Bhaskara, a equação característica ela espelha a equação diferencial original, né? Os coeficientes da equação característica são os coeficientes da equação original, então aplica a fórmula de Bhaskara para esses coeficientes. Então fica R1 R2 é menos, aí aquela ideia, né, da fórmula de Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Então fica menos A1 mais ou menos raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4A2 sobre 2. Isso dá meio, vamos substituir os valores de A1 e A2. Então fica meio menos M sobre N, que é o valor de A1, mais ou menos raiz quadrada de M sobre N ao quadrado, o valor de A1, mais menos 4 vezes A2. Mas como o A2 tem um sinal negativo, menos com menos dá mais, então fica mais 4, e entra aí o que sobrou do A2, beta mais delta sobre N. Tá? Essa, portanto, é a fórmula que dá origem às raízes características. Tá
certo? Então calcula-se essas raízes características e a solução completa é a soma da solução geral da homogênea, tá? Na forma A1e elevado a R1t mais A2e elevado a R2t, mais a solução particular, que é o nosso alfa mais gama, dividido por beta mais delta. Então esse é o caso 1 de raízes reais distintas. Vamos aos dois casos restantes, raízes reais duplas e repetidas, né? E raízes complexas, que são os complexos conjugados. No segundo caso, de raízes duplas e repetidas, a condição é que A1 ao quadrado é igual a menos 4A2, então fica m sobre n ao quadrado é menos 4 beta mais delta sobre n. Tá? A raiz única, né, da equação característica aí é menos A1 sobre 2, fica só menos m sobre 2n, e a solução fica A3 pt igual, né, a trajetória. Solução da homogênea, A3 elevado a essa raiz, né? Então, menos m sobre 2n vezes t, aparece no termo denominador, e aí o outro termo que é linearmente independente que nós vimos em aulas anteriores. Então fica 4t elevado a menos mt sobre 2n, e o último termo que é a solução particular, que é o equilíbrio estacionário, que é alfa mais delta, beta, alfa mais gama, dividido por beta mais delta. Tá? E, finalmente, o terceiro caso, que é o caso de raízes complexas, é quando eu tenho A1 ao quadrado menor do que 4A2, fica m sobre n ao quadrado menor que menos 4 beta mais delta sobre n. As soluções são números complexos conjugados, na forma de h mais ni e h menos ni. O h, que aparece como o expoente da base ao algarismo natural, o h é menos m sobre 2n, o h é sempre o r, né? No caso anterior. E o ni fica meio raiz quadrada de 4a2 menos a1 ao quadrado, substitui no lugar de a2, menos beta mais delta sobre n, no lugar de a1, m sobre n, então fica raiz quadrada de menos 4, beta mais delta sobre n, menos m sobre n ao quadrado. E a solução, que nós vimos na aula anterior, fica sendo a trajetória do preço é e elevado a ht, no caso fica e elevado a menos mt sobre 2n, assim que o cosseno de ni, onde ni é dado por aquela expressão, mais a6, cosseno de nit, mais a6 seno de nit, mais a solução estacionária alfa mais gama sobre beta mais delta. Ok? Então, vimos então as três soluções possíveis para a equação característica. Façamos agora uma análise de estabilidade. Suponha que a reação da demanda, a derivada segunda dos preços, y, P duas linhas, seja positiva. Na equação de demanda, o N é positivo. O que temos nesse caso? Evidentemente, menos 4 beta mais delta sobre N é menor que M sobre N ao quadrado. O que está no segundo membro, M sobre N ao quadrado, necessariamente é positivo. E o que está no primeiro membro fica necessariamente negativo, porque o N é positivo, as letras gregas são positivas, beta e delta, sobra o sinal menos 4, que está pré-multiplicando. Então, esse primeiro membro é negativo. Então, o negativo é menor que o positivo. Então, essa condição necessariamente é satisfeita. Então, recaímos obrigatoriamente no caso 1. Okay? As raízes características para esse caso, nós vimos, são raízes reais distintas, dada pela fórmula de Bhaskara aplicada à equação característica. Então, R1 e R2 é meio de menos m sobre n, mais ou menos raiz quadrada de m sobre n ao quadrado, mais 4 beta mais delta sobre n, raiz quadrada aplicada nesses dois últimos termos. Bom, eu vou mostrar que essa raiz é necessariamente maior que o módulo de m sobre n. Isso aparece ali na nota de rodapé. Simplesmente, eu sei que esse segundo termo da raiz, que é o 4 beta mais delta sobre n, é um termo positivo, é maior que zero, porque todos os caras aí são positivos. Então, se eu pego o radicando m sobre n ao quadrado mais 4 beta mais delta sobre n, eu tenho um cara positivo mais um positivo. Né? Evidentemente que essa soma com cara positivo aumenta o valor do radicando. Então, m sobre n ao quadrado mais 4 beta mais delta sobre n é maior que m sobre n ao quadrado. Agora é só aplicar a raiz dos dois lados. Então, a raiz quadrada de m sobre n ao quadrado mais 4 beta mais delta sobre n é maior que a raiz quadrada de m sobre n ao quadrado, que é o módulo de m sobre n.
certo? Portanto, ó, a raiz é necessariamente maior que o módulo. E quando olha essa expressão entre cochetes, então predomina o sinal da raiz. E a raiz tem os dois sinais. O que significa que necessariamente as duas raízes características reais têm sinais distintos. Então, olhando a solução da homogênea, né, que é o desvio, que é a perturbação, olhando a solução da homogênea, A1 e elevado a R1t mais A2 e elevado a R2t. Ora, um sinal é positivo, outro é negativo. Pelo menos um é positivo. Suponha que R1 seja o positivo. Então, o primeiro termo, que envolve a exponencial com o expoente R1, é um termo explosivo. Temos equilíbrio dinamicamente instável. A não ser que o A1, que acompanha esse primeiro termo, que o coeficiente, seja nulo, mas isso só ocorre numa condição muito específica, né? Mediante condições iniciais muito particulares. Então, esse caso, associado a N positivo, né, resulta em solução explosiva, tá? Em equilíbrio dinamicamente instável. Vamos ver a outra situação, que é a situação com N negativo. O que eu concordo? O que está acontecendo agora? Né? Eu estou supondo um outro tipo de reação da demanda à derivada segunda dos preços. Agora, o crescimento da derivada segunda, ele não aumenta a demanda, ele diminui a demanda. Tá? E aí vocês podem imaginar uma intuição econômica que suportaria essa hipótese. Então, nesse caso, quando eu comparo, né, o 4A2 com A1 ao quadrado, ou seja, menos 4 beta mais delta sobre n com m sobre n ao quadrado, eu tenho os três casos possíveis. Por quê? Porque como o n é negativo, o primeiro membro agora é positivo, então estou comparando dois positivos. Qual dos dois positivos é o maior? Aí depende do módulo deles. Eu não sei a priori, depende dos valores das constantes que aparecem nas duas expressões. Então os três casos são possíveis. Tá? O primeiro membro pode ser maior que o segundo, menor ou igual. Tá? Então você pode ter raízes reais distintas, raízes reais idênticas e raízes complexas. Tá? Olha, se eu supuser agora, vamos voltar para outro coeficiente que é o m. Olha que interessante, se eu supuser o m negativo, ou seja, se o n e o m forem ambos negativos, os três casos resultam em equilíbrio dinamicamente estável. Isso é fácil de mostrar. Vamos olhar lá na fórmula da raiz característica, um termo que envolve a raiz quadrada lá do discriminante. Então, raiz quadrada de m sobre n ao quadrado mais 4 beta mais delta sobre n. Muito bem. Olha só, essa raiz quadrada é um positivo mais um negativo. Né? Porque n é negativo, então 4 beta mais delta sobre n é negativo. Tá? Então, significa que eu estou pegando a raiz quadrada de um positivo e subtraindo algo dele. Então, o radicando diminui, a raiz quadrada diminui. Então, essa raiz quadrada é menor que o módulo de m sobre n. Né? E aqui está a explicação detalhada aqui na nota de rodapé 16. Então, 4 beta mais delta sobre n é menor que zero. Então, se eu fizer m sobre n ao quadrado mais esse cara que é negativo, dá menor do que só um m sobre n ao quadrado. Então, raiz quadrada de m sobre n ao quadrado mais 4 beta mais delta sobre n, necessariamente é menor que raiz quadrada de m sobre n ao quadrado, que é o módulo. Tá? Então, agora, o termo lá na equação da raiz característica, o termo que envolve a raiz quadrada, ele não é predominante, ele é menor. Então, aí, o sinal da raiz característica é determinado pelo sinal do primeiro termo, tá? De menos m sobre n. Mas como eu estou supondo que m é negativo e n é negativo, então necessariamente esse sinal vai dar negativo, porque menos com menos dá mais e tem um sinal negativo que aparece na frente. Tá? Então o primeiro termo seria sempre negativo e ambas as raízes ficam negativas. Com as duas raízes reais negativas, o sistema é convergente, a trajetória é convergente. Tá? Quando se tem raízes repetidas, que é o caso 2, a gente sabe que a raiz repetida é menos n sobre 2n, também dá negativa. Então, a raiz repetida negativa tem o caso convergente. E também na raiz complexa. Né? Porque aquele fator que leva o expoente do algarismo natural, o h, o expoente h desse fator, é menos n sobre 2n, que também fica negativo, porque m e n são ambos negativos e tem um sinal negativo aí. Tá? Então, se eu tenho a solução n negativa, tá?
Para m negativo, os três casos 1, 2 e 3, raízes distintas, idênticas e raízes complexas conjugadas, eles são dinamicamente estáveis. Vamos agora a um exercício. Esse exercício 10. Seja um modelo de mercado com expectativas de preços, tal que. Agora eu vou especificar uma função de demanda linear com expectativas. Que d igual a 40 menos 2p menos 2p' menos p duas linhas. E uma função de oferta tradicional sem expectativas, que S é igual a menos 5 mais 3p. Determina a trajetória dos preços, resolvendo a correspondente equação diferencial, com as seguintes condições iniciais. P0 igual a 12, a derivada de P dt no ponto 0 é igual a 1. Muito bem. Vamos olhar então para essas equações lineares com coeficientes constantes do problema. Na equação da demanda, vocês estão vendo que tanto o M como o N são negativos. Né? M é igual a menos 2 e N é igual a menos 1. Ou seja, pelo que nós comentamos agora há pouco, o mercado tende ao equilíbrio intertemporal dinamicamente estável. Ok? Bom, então vamos resolver supondo que o mercado esteja sempre em equilíbrio estático em todos os pontos, de forma que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Vamos igualar as duas equações, 40 menos 2p, menos 2p', menos p duas linhas, é igual ao lado da oferta, menos 5 mais 3p. Ou, isolando o preço e as suas derivadas no primeiro membro, escreve no formato tradicional da equação diferencial de segunda ordem, fica p duas linhas, mais 2p, mais 5p, é igual a 45, né? Que é o 40 e o 5 que passa para o outro membro, 40, 5, 45. Então essa é a equação. Tá? Nós temos que resolver. Uma equação diferencial de segunda ordem muito simples. A solução particular é imediata. É simplesmente o termo dividido pelo segundo coeficiente A2, 45 sobre A2, que é 5, 45 sobre 5, que dá 9. E para a solução da homogênea, vamos resolver a equação característica. Olhando para a equação diferencial, a gente formula imediatamente a equação característica, que é r ao quadrado mais 2r mais 5 é igual a 0. Nesse caso, as raízes são, aplicando a fórmula de Bhaskara nessa equação, R1 e R2 é meio, menos 2, seria menos o primeiro coeficiente, mais ou menos raiz quadrada, tá certo? De A1 ao quadrado menos 4A2, que dá 4, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 5, 20. Então, 4 menos 20. Né? Isso dá raiz quadrada de menos 16. Então, é raiz quadrada, de fato, de um número negativo. Então, aparece o número imaginário i. Né? Então, fica raiz quadrada de 16, que é 4 vezes i. Então, a solução é meio vezes, abre cochetes, menos 2, mais ou menos 4i, aí depois divide que está no cochete por 2, fica menos 1, mais ou menos 2i. Então, é uma solução complexa, onde o termo real, o h, é menos 1, e o coeficiente do termo imaginário é 2. E a solução fica, como nós já sabemos, pt é igual a e elevado a ht, h é menos 1, e elevado a menos t, a 5 cosseno de νt, cosseno de 2t, mais a 6 seno de νt, ou seja, seno de 2t, mais 9, que é o equilíbrio intertemporal. Essa é a solução. A solução que obtivemos é a solução geral da equação, tá certo? Sem os valores dos parâmetros A5 e A6. Agora nós vamos aplicar as condições iniciais do exercício para determinar o valor dessas duas constantes, desses dois parâmetros, A5 e A6. Então, aplicando a primeira condição inicial, né, para t igual a 0, né, o preço P0, somente P0 igual a 12, era esse o exercício. Né? Então, para t igual a 0, vamos igualar o P0 a 12. P0 é e elevado a 0, porque o t ali em cima fica 0. A5 cosseno de 0, que aparece um t aí, mais A6 seno de 0, que tem um 0 ali também envolvido, mais 9. Então, o elevado a 0 é igual a 1, ele desaparece. Então, fica A5 cosseno de 0, que é 1, que é só o A5, mais A6 vezes seno de 0, A6 vezes 0, A6 desaparece. Então, fica A5 mais 9 igual a 12. Portanto, o A5 é 12 menos 9, o A5 é igual a 3. Agora, a gente precisa aplicar a segunda condição inicial. E, para tanto, a gente precisa determinar a derivada e igualar e ver o valor dessa derivada quando o tempo
quando t igual a zero. Então vamos pegar a derivada. Então na expressão original é a derivada do primeiro fator, que é e elevado a menos t, fica menos e elevado a menos t, vezes o segundo fator, que é a 5 cosseno de 2t mais a 6 seno de 2t, mais o primeiro fator, e elevado a menos t, e aqui a derivada do segundo fator, a derivada de a5 cosseno de 2t, o 2t sai ali na derivada, né? Então fica, e o sinal menos, porque a derivada de cosseno é menos seno, então fica menos 2 a5 seno de 2t. Depois ali tem o derivada de seno, que é cosseno, então manteve o sinal, e aparece o 2 que sai da derivada da função composta. Então fica mais 2ac cosseno de 2t. E vamos aplicar a condição inicial nessa expressão da derivada. Então, a derivada π no ponto zero é igual a menos e elevado a zero, a5 cosseno de zero mais a6 cosseno de zero, mais e elevado a zero, porque o t é zero, menos 2a5 cosseno de zero, mais 2a6 cosseno de zero. Então, o que tem seno desaparece, o que tem cosseno é 1, então fica simplesmente o sinal menos que está ali na frente, a5 mais 0, e ali em cima o primeiro cara é 0, o segundo é 2a6, então mais 2a6. Né? Eu já vou substituindo no lugar de a5, 3, então fica menos 3, mais 2ac é igual a 1, né? Porque a nossa outra condição inicial era dp dt no ponto 0 é 1, então tudo isso é igual a 1. Portanto, 2ac é igual a 4, ac é igual a 2a6 é igual a 4, a6 é igual a 2. Então a solução geral para a equação completa fica pt igual a elevado a menos t, 3 cosseno de 2t, mais 2 seno de 2t, mais 9. Então essa é a solução geral definida, onde se estimou os valores das constantes envolvidas. Ok? Vejamos agora a solução do mesmo modelo, do mesmo exercício, utilizando a ferramenta do MATLAB e o Simulink. Bom, nós temos que informar ao MATLAB qual é a equação diferencial, no caso de segunda ordem, do problema. Então a gente sempre escreve assim, na hora de programar. Isola no primeiro membro a derivada de ordem mais elevada. Então, no caso, aparece a derivada segunda no primeiro membro. E eu vou chamar a variável dependente de y no lugar de p, ok? Então, d2y, dt2 é igual, aí põe o restante da equação, 45 menos 5y menos 2 dy dt. Quando a gente tinha a equação de primeira ordem, a gente colocava simplesmente a derivada no primeiro membro, o restante da equação no segundo membro. Agora, que é de segunda ordem, a gente põe a ordem mais elevada, a segunda ordem no primeiro membro e o restante no segundo membro. E vamos escrever na janela de comando do MATLAB, né, na comando Windows, vamos digitar ali a sequência. Sys y de t, estou informando ao programa que a variável dependente criada é y, a variável independente é t. Depois eu vou informar ao programa que eu vou criar uma variável que é a derivada. Então, dy é o diff de y. Então, a variável dy é o nome da variável, vai ser a derivada de y em relação a t. Eu preciso criar isso. Depois, quando eu entro no programa usando a função dissolve, que é a solução da equação diferencial de segunda ordem, eu informo a solução disso é a trajetória yt. Então eu informo no argumento do dissolve que se trata de uma derivada de segunda ordem, o diff f yt, informo que o parâmetro 2 para dizer que é de segunda ordem, e eu atribuo isso, aí reescrevo a função, 45 menos 2 vezes, uso o asterisco, vezes a derivada que agora é dy, menos 5 vezes y, menos 5, asterisco indica o produto vezes y, e informa as duas condições iniciais do problema. Então, y0 é igual a 12, é a condição inicial sobre o comportamento da variável para t0 igual a 0, e depois o comportamento da derivada para t0 igual a 0. Então, dy0 é igual a 1, que são os dados do nosso exercício. Tá? Depois que informa isso, na janela do comando, executa, e aí obtém a mesma resposta que a gente obteve teoricamente, que acabamos de ver no slide anterior. Tá? Nós salvamos essa sequência de programa no arquivo M, chamado exeb13, esse é o nome. Depois nós vamos montar um diagrama de fluxo de blocos, tá certo? Uma diagramação de blocos com os fluxos, no Simulink, e vamos salvar no arquivo exem13ssl. Vejamos as figuras. A próxima figura mostra, que é a figura 59, mostra a janela de comando do MATLAB, e a outra figura mostrará o diagrama com as caixinhas com os blocos.
Aqui vocês estão vendo a tela do MATLAB, né? Aí aparece o arquivo M, que eu chamei de EXM12, perdão, EXEM13, mas que aqui aparece 11.2, mas é o 13, tá certo? Depois eu rebatizei. E aqui está o comando, como nós vimos, a execução dele e a resposta, vocês estão vendo que é idêntica à resposta que obtivemos teoricamente. Nesse slide aparece o ambiente do Simulink e nós temos aí o diagrama dos bloquinhos. Então vocês estão vendo que, como se trata de derivada segunda, eu utilizei dois integrators, né? O primeiro integrator ele recebe a derivada segunda, devolve a derivada primeira. O segundo integrator ele recebe a derivada primeira e devolve o valor da função. Por isso que o bloco scope, onde a gente gera o gráfico, ele está preso na saída do segundo integrator, que é a função y. Na saída do primeiro integrator sai o y', que ali em cima no gain, no triângulo, é multiplicado por menos 2, depois no retângulo que faz a soma, ele é somado com 45. Lá embaixo, né, na saída do segundo integrator, você tem o valor de y, que é multiplicado por menos 5, depois ele soma, e tudo isso entra na entrada do primeiro integrator, ou seja, tudo isso é igual à derivada segunda, exatamente a expressão da equação que nós acabamos de ver na linguagem do Simulink. Tá? Então, agora a gente executa, mas antes de executar, informa as condições iniciais apropriadamente. A primeira condição inicial, que é o valor da função para t igual a zero, é informado na segunda caixinha, no segundo integrator, que tem como saída o y. E o primeiro, que é o valor de y', no ponto zero, isso tem a ver com a saída da primeira caixinha. Então, se informa no parâmetro da primeira caixinha, da caixinha mais à direita. Informando os parâmetros apropriadamente, executa-se o programa com o botão lá no Run, tá certo? No Player, que é o que chama Run, no menu em cima, e depois clica na caixinha do Scope e se gera o gráfico desse problema. Tá? Esse gráfico aparecerá logo em seguida, tá certo? Tomando esses cuidados, nós vamos ver uma trajetória que é exatamente a trajetória que a gente espera, que é uma oscilação amortecida que tende a um equilíbrio estacionário no ponto PT igual a 9, que é exatamente isso que vocês estão vendo. Tá? Então aqui um bonito gráfico, tá certo? Mostrando exatamente como ocorre essa trajetória. Então vocês veem que ele começa como oscilação, né? Veja que obedece às condições iniciais, né? Tá? Então, o y inicial é 12, a primeira derivada é 1, né? Então significa que ele começa subindo. Veja que a partir do 12 ele tem uma leve inclinação positiva, que é o sinal da derivada igual a 1 nesse ponto, né? Depois a trajetória ela percorre, tá, essa onda, essa flutuação amortecida. E ela se estabiliza exatamente no ponto 9, y é 9, que é o equilíbrio intertemporal. Então, é um diagrama que traduz perfeitamente o que já tínhamos imaginado teoricamente. Bom, então terminamos o nosso primeiro exercício da aula, que é um exercício de microeconomia, envolvendo equações de segunda ordem. E agora vamos trabalhar com um modelo macroeconômico. É um modelo que trata da interação entre inflação e desemprego, que nas aulas de macroeconomia vocês aprendem como modelo de Phillips, que envolve a curva de Phillips. Então nós vamos trabalhar com essa relação de Phillips, tão conhecida dos cursos de macroeconomia, que pode ser a relação entre salário e desemprego ou a relação entre inflação e desemprego. Vamos começar com a formulação em termos de salário e desemprego. Então o salário é W, o desemprego é 1, então nós temos uma função que relaciona W com 1, então W é f de 1. E essa função é negativamente inclinada, a derivada de f, tá certo? Em relação a u, é negativa, de forma que há uma relação inversa entre salário e desemprego. Tá certo? U é a taxa de desemprego da economia, W é a taxa de crescimento da renda salarial, tá? W é a derivada, se a renda salarial é W maiúsculo, tá? Esse ômega, na verdade é um ômega, né? É um grego. O ômega é a derivada de W sobre W. Então, é a taxa de variação de salário. Então, o que a relação de Phillips está mostrando é uma relação inversa entre a taxa de variação
de salário e o nível de desemprego. E aqui está uma equação que traduz isso. Eu represento ômega no eixo da coordenada, U no eixo da abscissa, no eixo X, e aqui mostra a relação inversa entre taxa de salário, taxa de crescimento de salário, certo? E desemprego. Vamos sofisticar um pouco mais esse modelo de Phillips, acrescentar a ideia de que a relação entre desemprego e salário, tá, pode ser compensada por um aumento na produtividade. Tá? Então, vamos imaginar que a inflação de preços, que eu vou chamar a taxa de inflação de P, pode ser compensada por um aumento na produtividade do trabalho. Eu chamo essa produtividade do trabalho de T exógena. Então, seja P a taxa de inflação de preços. Os níveis de preços estão em P, então o P minúsculo, que é a taxa de inflação, é P ponto sobre P, ou seja, derivado de P em relação ao tempo sobre T. Tá? Muito bem. Então, eu vou dizer que, vou imaginar no modelo, que a taxa de inflação é a taxa de crescimento dos salários descontada da taxa de crescimento da produtividade. Tá? Quer dizer, o salário não é todo repassado à inflação, tá? Se desconta o ganho de produtividade, ou seja, o salário que acompanha o ganho de produtividade não tem impacto na inflação. Né? Então, a variável que traduz a taxa de inflação P é ômega menos T grande, né? Onde T traduz a produtividade, a taxa de crescimento da produtividade. Tá? Bom, a gente supõe que existe uma relação linear decrescente entre taxa de salário e taxa de desemprego, conforme o gráfico anterior. Portanto, ômega, que é a taxa de salário, é alfa menos beta U. E vamos expressar essa relação em termos de inflação. Né? Então, ômega, se P é ômega menos T, o ômega é P mais T. Então, eu escrevo lá, P mais T é alfa menos beta U, isolando P, que é a inflação. Então, P é alfa menos T menos beta U, onde os gregos alfa e beta são positivos. Então, essa é a relação de Phillips entre inflação e desemprego, que envolve ganhos de produtividade do salário, produtividade do trabalhador. Muito bem. E, para tornar o modelo ainda um pouco mais complexo, nós vamos introduzir expectativas. Tá? Bom, eu vou supor que o salário depende, além do desemprego, da taxa de desemprego, vou supor que os salários também dependam da taxa de inflação esperada. Então tem aquele componente GPI, Pi é a taxa de inflação esperada, o G está entre 0 e 1. Quanto maior o G é positivo, está entre 0 e 1, que é a transmissão, que vai até 100%, tá certo? Portanto, entre 0 e 1. Então, quanto maior a inflação esperada, maior a taxa de crescimento dos salários. Tá? Então, eu incorporei expectativas de inflação às demandas salariais, de forma que o salário agora passa a ser a relação com o desemprego, que é alfa menos beta U mais G vezes π. E vamos agora ver a relação dos preços, como é que fica. Né? O preço é sempre taxa de crescimento de salário menos taxa de crescimento da produtividade. Então, no lugar de ômega, eu coloco alfa menos beta U mais Gπ, isso menos T, que é a taxa de crescimento da produtividade. Portanto, a taxa de crescimento dos preços, a inflação, é alfa menos T menos beta U mais Gπ, conforme essa equação, que é a equação 22. Essa equação traduz o lado da oferta da economia. Eu necessito agora uma outra equação, tá, que explicita a hipótese de como as expectativas de inflação são formadas. Então a gente trabalha com a hipótese de expectativas adaptativas. Então, a derivada da expectativa da inflação em relação ao tempo, ela é proporcional à diferença entre a inflação observada e a inflação esperada. Ou seja, sempre quando há uma distância entre o realizado e o esperado, há uma correção na própria expectativa. A expectativa se adapta. Né? É isso que vocês aprendem de macroeconomia. Então, esse coeficiente de proporcionalidade, o J, ele é positivo, e ele vai entre 0 e 1, menor ou igual a 1, que é a transmissão do efeito. E aí tem a equação 23, a derivada de π, expectativa de inflação em relação ao tempo, é J vezes P menos π.
Temos, portanto, três variáveis, né, que é a inflação, expectativa de inflação e taxa de desemprego, e só temos duas equações, quer dizer, a equação do lado da oferta, a equação das expectativas adaptativas. Como a gente tem três variáveis, precisaríamos de uma terceira equação. Tá? Então, eu vou propor essa equação, tá? Uma equação que capta o retorno da inflação para o desemprego, ou seja, como a inflação afeta o desemprego. E a gente pode imaginar diversos mecanismos, diversas histórias ou intuições macroeconômicas para a gente montar essa terceira equação. Tá? A gente sabe que taxas mais elevadas de inflação afetam o desemprego de diversas maneiras. Né? Pode impactar o nível de poupança da economia, o consumo privado, a demanda agregada, isso acaba tendo efeito na taxa de desemprego. Ou então a gente pode imaginar um efeito da inflação sobre o desemprego num mecanismo monetário. Tá? A inflação ela afeta a relação entre oferta real e oferta monetária da moeda. Tá? Isso pode gerar uma política monetária expansionista. A política monetária expansionista ela leva ao crescimento da produção, o que pode levar a uma redução do desemprego. Então, quando a moeda nominal, né, cresce mais do que os preços, tem um aumento da oferta real da moeda, que equivale a uma política expansionista, que eleva o nível de produção da economia e reduz o desemprego. Então, a gente pode imaginar que há esse efeito monetário, tá certo? Que afeta, pelo qual a inflação afeta o desemprego. Então, vamos aqui detalhar esse mecanismo monetário. Tá? Então, a terceira equação ela surge assim. Tá? A inflação afeta o desemprego por um mecanismo monetário, via política monetária. Então, dado uma taxa de crescimento nominal da moeda M, ou seja, M é a variação temporal do estoque M maiúsculo, tá certo? Dividida por M. Então, a taxa de crescimento nominal da moeda. Taxa de variação temporal da oferta nominal de moeda. Tá? Quando que afeta a produção? Quando que o crescimento da moeda equivale a uma política monetária expansionista? Quando há um excesso do crescimento nominal da moeda vis-à-vis o crescimento dos preços, vis-à-vis a inflação. Tá? É o efeito real de uma política monetária expansionista na economia. Quando a moeda cresce mais, a emissão monetária cresce mais do que os preços. Tá? Então, aí você tem um efeito real da expansão da moeda. Ou seja, você tem um aumento na oferta real de moeda. Tá? Então, isso leva a uma expansão da produção. Agora, quando aumenta a produção, diminui o desemprego. Né? A taxa de crescimento do desemprego é tanto menor quanto maior o crescimento da produção. Então, nós vamos incorporar esse efeito inverso entre crescimento da produção e redução e decrescimento. Tá? O efeito inverso, porque o crescimento da produção não é o crescimento do desemprego, é o decréscimo do desemprego, é a relação inversa entre produção e desemprego. Então, o crescimento da produção, tá? Quanto maior a taxa de crescimento da produção, menor a taxa de crescimento do desemprego. Então, a gente capta isso com sinal negativo. E vamos escrever essa expressão. D ou dt é menos K, K é constante de proporcionalidade, e M sobre P, é diferente do crescimento nominal da moeda e o crescimento dos preços P. Então essa é a nossa terceira equação, a equação 24, que a gente tem que incorporar no nosso modelo. Note que M menos P, que aparece nessa equação, é exatamente a taxa de crescimento monetário da moeda nominal, que é M ponto sobre M, e P, que é a taxa de crescimento dos preços, que é o P ponto sobre P, onde P maiúsculo é o preço e P minúsculo é a inflação. Então, RM é a taxa de crescimento nominal da moeda, RP é a taxa de crescimento dos preços. A diferença dessas taxas, que é RMP, a gente chama de taxa de crescimento real da moeda. Tá? Ok? Ou taxa de crescimento da moeda real. Tá? Ou taxa de crescimento do poder de compra da moeda. E a gente demonstra facilmente, né, que essa taxa de crescimento real da moeda, que é M sobre P, a derivada de tudo isso sobre M sobre P, é igual à diferença entre essas taxas. Né? Porque RM menos RP é M ponto sobre M menos P ponto sobre P, aí multiplica a primeira fração por P, a
segunda fração por m, então fica m.p, mp menos p.m, pm, depois coloca pm em evidência, que aparece no denominador, em cima tem m.p menos p.m, depois multiplica e divide por p, então esse p que aparece ali no segundo fator, tá? O m do segundo fator o m do primeiro fator eu pus embaixo do segundo fator, e como eu multipliquei também o denominador por p, aparece esse p ao quadrado. Então note que essa expressão m' p menos p' m dividido por p ao quadrado, dividido por m sobre p, é exatamente a derivada de m sobre p sobre m sobre p. Então eu mostro que a diferença entre essas duas taxas, a taxa de crescimento nominal e a taxa de crescimento dos preços, a taxa de inflação, é exatamente a taxa de crescimento da moeda real. Tá bom? Muito bem. Então, feito com essa de posse dessas três equações, nós podemos determinar, são três equações e três variáveis, podemos determinar a trajetória temporal de π, a trajetória temporal da inflação e a trajetória temporal do desemprego. Vamos ver, inicialmente, teoricamente, a trajetória temporal da expectativa de inflação, depois um exemplo, um exercício mais específico, né, envolvendo valores específicos nas equações, a gente mostra como a partir da trajetória da expectativa de inflação a gente determina a trajetória da inflação e a trajetória do desemprego. Então vamos usar as três equações de 22 a 24 para resolver esse sistema e determinar a trajetória temporal da expectativa de inflação. Tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem encontrar as trajetórias de P e U, como faremos num exercício logo adiante. Tá? Então temos o modelo fechado nessas três variáveis, π, P e U. Tá? E a ideia é que a gente possa condensar esse modelo numa única equação envolvendo uma única variável. No caso, a variável π, que a gente está com interesse de ver a trajetória da expectativa da inflação. Então a gente começa a inserir a primeira equação, a 22, na segunda equação, que é a 23. A segunda equação é dπ dt é igual a j, aí aparece lá, né? J, peraí, só um momento, vou voltar aqui. J, P menos π, né? P menos π. Ok? Tá. Então, no lugar do P, a gente coloca toda a expressão, né? Que está na equação 22. Então, P é alfa menos T menos beta U mais Gπ, aí o menos π, que aparece ali. Certo? Então, vamos reorganizar esse segundo membro. Então, fica J, aí eu coloquei entre parênteses alfa menos T menos beta U. E agora eu vou isolar tudo que aparece o π. Então, pus o π em evidência. Então, é J menos, tem um sinal menos, que sai ali, menos J1 menos Gπ. Então, eu pus o π em evidência, o G estava positivo, mas como eu pus o menos antes do J, menos com menos, que está lá dentro do parênteses, dá mais, então eu tenho Gπ, e tem um termo menos G vezes 1 vezes π dá menos G1, que é outro termo que aparece ali, J, né, que é o termo que aparece ali, que é o J vezes o último cara ali, o menos π. Então, na verdade, eu posso condensar os termos que envolvem π, põe o π em evidência, fica menos J, 1 menos G vezes π. Tá? Muito bem. Então chegamos a essa equação. Agora eu vou derivar essa equação em relação a t. Então, para obter a derivada segunda. Então, a derivada primeira do π nós já temos, ela surgiu da equação 23, eu substituí a equação 22 nela. Agora eu quero a derivada segunda, porque a gente quer chegar a uma equação de segunda ordem. Então, derivada segunda, né? Lembrando que as nossas variáveis aí, que as únicas variáveis além do π, certo? Seria o U, tá? E o P, mas o P não aparece aí. Tá? Então aí, nessa equação, apenas o U e o próprio π são variáveis, e na hora que você deriva a derivada segunda de π em relação a t, então o J, o primeiro alfa ali, a constante desaparece, o t é constante, aí tem esse cara aqui, o menos beta U, né? Então fica menos J, beta, derivada de U dt, e depois tem essas derivadas em relação a π, né? A primeira é um JG, que é esse menos J e o menos G lá dentro,
e o segundo é o menos jπ, que é esse menos j1, tá certo? E o π foi derivado, então menos j, e aqui aparece a derivada de π em relação a t. Então a gente chega a essa expressão, tá bom? Vamos agora usar a equação 24, tá? E substituir nessa expressão anterior, tá? Então, veja, na expressão anterior, aparece um du dt, e eu quero uma equação diferencial só em π, então eu tenho que sumir esse du dt. Mas na equação 24 diz lá, du dt é menos k e menos p, que é o efeito monetário, é a terceira equação que envolve o efeito da moeda real, né? Então a gente substitui. Então fica a derivada segunda de π em relação a t, aí você tem esse menos j beta, no lugar de du dt, você põe esse cara aqui. Então, o primeiro cara é o primeiro K, fica J beta Km. O segundo cara, então sobra aí um Kp, né? Então, como lá tem um sinal menos, então menos J, aí aparece esse Kp. Ok? Foi substituído. E aí tem um termo menos J, 1 menos G, dπ dt, que eu mantenho esse termo. Tá? Bom, essa equação está com a variável π, está com a variável π, tem a derivada de π, tem a derivada segunda de π, mas aparece uma outra variável independente p. Eu preciso eliminar essa variável independente p, tá? Para aparecer tudo em função de π. Mas podemos voltar à nossa segunda equação que diz dπ dt é jp menos π. Então eu isolo p. Então p é 1 sobre j, é dπ dt mais π. E, portanto, eu posso substituir na equação anterior. No lugar de P, eu ponho essa expressão, que é uma expressão que envolve só π derivada de π. Então, eu tenho uma expressão só com π, a derivada primeira e a derivada segunda. Então, vamos voltar para a equação acima. Então, fica d2π dt2 é igual a j beta km menos j beta k e o p. No lugar do p, eu multiplico esse cara aqui, ó, 1 sobre j dπ dt mais π. Menos, aí completo, j 1 menos g dπ dp. Dπ dt. Então fica j beta km menos j beta k. Olha, estou multiplicando por π, que aparece aqui o segundo membro entre parênteses. Aparece aqui. E o primeiro membro, que aparece no dπ dt, eu vou pôr em evidência, porque tem um outro dπ dt que aparece aqui no último membro, esse j1 menos g. Então eu ponho o dπ dt em evidência. Então aparece, aqui só aparece beta k, tá certo? Porque o j cancela com o outro j, que tem 1 sobre j ali no primeiro membro, então fica só o beta k, com sinal menos, né? Menos beta k. E o outro termo fica simplesmente menos j1 menos g, né? O dπ dt pus em evidência. Então, essa equação que a gente obteve, ela pode ser reordenada para ter o formato tradicional de uma equação de segunda ordem. Então, fica d2π dt2 mais, aí eu ponho entre colchetes todo o coeficiente associado a dπ dt. Então, beta k mais j1 menos g, esse é o coeficiente que a gente tinha obtido na equação acima, mais o que envolve π, π é menos j beta k, e o que aparece como termo é simplesmente j beta kπ, está com o sinal positivo aí porque eu coloquei do outro lado, inverti o membro da equação. Tá? Então a equação 25 é a equação que vai gerar a dinâmica da trajetória da expectativa de inflação. Então a gente nota que essa é uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes e termo constante. O coeficiente o primeiro coeficiente, o A1, é beta k mais j1 menos g. O segundo coeficiente, o A2, é j beta k. E tem um termo constante que é j beta km. Então é uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficiente constante e termo constante, que a gente sabe resolver facilmente. Então a solução particular é o termo sobre o segundo coeficiente A2. E isso dá j beta km, né, sobre j beta k, dá simplesmente m. E as raízes características, a gente olha aquela equação, né, meio de menos A1 mais ou menos, raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4A2, substitui os valores de A1 e A2, que nós especificamos, para determinar R1 e R2. Tá? Olha, o A2 é J beta K, né? Como todas essas letras e esse grego são todos positivos, o A2 é positivo. Tá? Então, no caso 1, A1 ao quadrado é maior que
A2. Tá? Bom, mas quando você observa a raiz quadrada, que aparece na solução da equação característica, ali tem raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4A2. Como o 4A2 é positivo, porque A2 é positivo, então esse radicando aí, certo? Ele fica menor quando eu subtrai o 4A2. Então se eu tirar o 4A2, dá menor, fica menor, o que sobra que é a raiz quadrada de A1 ao quadrado, que é o módulo de A1. Então radicando, a raiz é menor que o módulo de A1. Certo? Então significa que predomina o sinal do primeiro termo. Né? E o primeiro termo é menos A1. Então fica sempre com o sinal negativo, porque o A1 é positivo. Né? Certo? Porque A1 ó, é beta vezes K, que são dois positivos, mais J1 menos G. E o G é menor que 1. Né? Então A1 é positivo, então menos A1 é negativo. Então as duas raízes são negativas. Então predomina o sinal negativo do primeiro termo na expressão entre parênteses, então eu tenho sempre o caso dinamicamente estável. Tá? Quando as raízes reais são distintas. Quando as raízes são idênticas, A1 ao quadrado é igual a 4A2, as duas raízes é menos A1 sobre 2, e como o A1 ele é positivo, essa expressão obviamente é negativa, o que garante convergência. No caso de 3 de raízes complexas, o H é igual a esse R, né, menos A1 sobre 2, é a mesma expressão, que é negativa também. Então, em todos os casos, a parte real das raízes é sempre negativa, e em todos os três casos atende à condição de convergência. Agora, eu proponho o exercício 11, que é um exercício onde se especifica essas equações. Tá? E nesse exercício nós vamos determinar a trajetória das três variáveis. A gente começa com a trajetória da expectativa de inflação, da inflação e do desemprego. Tá? Porque o problema pede as três trajetórias, né? De π, p e u, não necessariamente nessa ordem. Então a primeira equação, p é igual a 1/6 menos 3u mais π. A segunda equação, dπ dt, é 3/4 de p menos π. E a terceira equação, du dt, é menos meio de m menos p. Muito bem. Vamos obter facilmente a trajetória de π. É só reempregar o desenvolvimento teórico anterior. Tá? Então a gente sabe que o beta é 3, o g é 1, o j é 3/4, o k é meio. Né? Portanto, o A1, que é beta k mais j1 menos g, dá 3/4. O A2, que é j beta vezes k, dá 9/8. E o B, que é j beta km, dá 9/8 de m. Tá? A solução particular é o coeficiente, não, é o termo B sobre o segundo coeficiente A2, dá simplesmente m. Tá? M é a solução particular. Certo? Ok? Porque o B a gente viu é 9/8 de m. Certo? O A2 é 9/8, cancela os 9/8, sobra só m. Então, solução particular da expectativa de inflação é igual a m. Então, a expectativa de inflação no equilíbrio estacionário é a taxa de crescimento nominal da moeda, que é o m. Interessante isso, né? Bom, vamos ver a perturbação, vamos ver a função complementar, né? A solução geral da homogênea. Né? Olha as raízes características da homogênea e dá essa expressão, meio, que multiplica menos 3 meios, mais ou menos, raiz quadrada de 9/4 menos 9,5. Isso dá meio que multiplica menos 3 meios, a raiz quadrada ali, né, dá 9 meios, que é 3 sobre 2, a raiz quadrada disso, mas isso dá menos, né, com sinal negativo. Então aparece o i ali, imaginário. Tá? Então fica menos 3/2, mais ou menos 3 meios vezes i, multiplicado por meio, que dá menos 3/4, mais ou menos 3/4 de i. Essa é a solução, tá? Com raízes complexas. Então, nesse exemplo particular, as raízes de fato são complexos conjugados. A parte real da raiz complexa, o h, é menos 3/4, e o coeficiente da parte imaginária, mi, é 3/4, e a solução a gente já sabe, né? I elevado a h, t, então I elevado a menos 3/4 de t nesse caso, a 5 cosseno de nt, cosseno de 3/4 de t, mais a 6 seno de 3/4 de t, mais a solução particular da equação completa, que é o m. Tá? Então é uma flutuação amortecida, porque o expoente de E é negativo, uma flutuação amortecida ao redor de M, que é a taxa de crescimento nominal da moeda. Bom,
Antes de continuar, eu vou ditar nesse slide o exercício da aula. Eu quero que vocês façam o exercício na página 500 da 4ª edição do Xiang, no bloco 16.2. Quero que vocês me entreguem o exercício 2 como controle de frequência, tá bom? Vamos continuar então. Eu preciso agora determinar a trajetória da inflação. Eu já determinei a equação que descreve a trajetória de expectativa de inflação. Olha, eu posso pegar a segunda equação e isolar o P no primeiro membro. Então, P é 4/3 de dpi dt mais π. Tá? Então, para saber o P, eu preciso saber a derivada de π em relação a t. Eu tenho a expressão do π, calculo a derivada. Tá? Tomando cuidado, né, que a expressão do π envolve dois fatores com t, né? Tá? Recordando, né? O π é e elevado a menos 3/4 de t, e um outro fator que tem seno e cosseno, mas a constante que se derivando desaparece, a constante m. Né? Então, a derivada do primeiro fator fica menos 3/4 elevado a menos 3/4 de π, vezes o segundo fator, que é a 5 cosseno de 3/4 de π, mais a 6 seno de 3/4 de π, mais o primeiro fator, que é elevado a menos 3/4 de π, e o segundo fator derivado. A derivada do cosseno é seno, aí aparece esse 3/4 com o sinal menos, né? De cosseno é menos seno, então o sinal menos. A derivada de seno é cosseno, o sinal mais, e tem o 3/4 da derivada da função composta, aparece na frente. Então tem essa expressão, e aí eu substituo na expressão de P. Então P é 4/3 vezes toda essa expressão, certo? Mais o π, que já está a expressão do π ali, que são os dois últimos termos, né? Elevado a menos 3/4, essa expressão de cosseno e seno, mais o m. Então ali é o π, e aqui a derivada de π é tudo que está dentro desses parênteses grandes, certo? Vocês estão vendo a expressão ali, que eu simplesmente copiei novamente, e aí vocês percebem, por exemplo, que 4/3 vezes menos 3/4 dá menos, é menos vezes aquela primeira expressão. Aquela primeira expressão é idêntica a essa penúltima expressão aqui. Então ela se cancela. Então aparece a expressão do meio, vezes 4/3, tu elimina esses 3/4 a 5, 3/4 a 6 desaparece. É a expressão do meio, tá? Sem esse 3/4 que multiplica a expressão do seno e do cosseno, com a ordem, eu vou inverter a ordem. Primeiro coloco o sinal positivo, A6 cosseno de 3/4 de t, depois o sinal negativo, menos A5 seno de 3/4 de t, tudo isso pré-multiplica por E menos 3/4 de t, mais o M. Então essa é a trajetória. Essa é a trajetória da inflação. Olha só, nesse modelo, a inflação, ela tende a acompanhar a taxa de crescimento nominal da moeda. Interessante isso, né? E a expectativa acompanha e a inflação também acompanha. E o primeiro termo é simplesmente a flutuação amortecida, né? Então flutua de modo amortecido até que a inflação acompanhe a taxa de crescimento nominal da moeda. É o que vocês aprendem em cursos de macro 1, vocês conhecem bem esse tipo de modelo. E finalmente a expressão para a taxa de desemprego. Tá? Nós precisamos agora conhecer a expressão da taxa de desemprego. E essa expressão eu posso extrair, por exemplo, da primeira equação, né, que relaciona inflação com desemprego. Eu vou isolar o desemprego na primeira equação, então facilmente eu chego que U, que é a taxa de desemprego, é 1/3 de π menos P, mais 1/18. Tá? Então simplesmente eu substituo, eu sei a trajetória de π, eu sei a equação de π, eu sei a equação de P e substituo. Tá? Depois eu ponho em evidência o cosseno e o seno, eu chego nessa expressão. O T é 1/3 elevado a menos 3/4 de t, que aparece tanto na expressão de π quanto na expressão de p, eu pus em evidência, e aqui eu trabalhei com as duas constantes, isolando primeiro o cosseno de 3/4 de π, e a constante é A5 menos A6, depois seno de 3/4 de π, a constante é A5 mais A6, e mais esse termo 1/18. Olha o que está acontecendo com o desemprego. Né? O desemprego ele tende para um valor dado 1/18. Né? O primeiro termo é uma flutuação amortecida, ok? E ali seria o equilíbrio temporal do desemprego. Não tem nada a ver com a taxa de crescimento nominal da moeda. Né? Certo? Quer dizer, enquanto a inflação, a expectativa de inflação, ela oscila em torno de M, a taxa de desemprego ela tende para um valor fixo. Tá? Existe um valor que é PT igual a 1/18, que corresponde a um equilíbrio estacionário, e esse valor fixo da taxa de desemprego é o que vocês aprendem com os professores de macroeconomia como sendo taxa natural de desemprego. Sei lá, o professor Alex ensina isso para vocês. Tá? Então, qualquer que seja a taxa de inflação, no longo prazo, existe uma única taxa de desemprego compatível com o modelo, que é a taxa natural de desemprego,
nesse exemplo em 1/18. Né? Então, é a ideia que aparece aqui nesse gráfico, que no longo prazo a curva de Phillips ela é vertical no ponto da taxa natural de desemprego. Né? Então, essa é quase que a revisão do modelo de macroeconomia que vocês já aprendem no curso de macro, mas utilizando equações diferenciais de segunda ordem. Bacana, né? Então, terminamos a aula por aqui.